80 pilotos marcaram presença na jornada de encerramento do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa, na Mussarria, no distrito e concelho de Santarém, na classe MX50, para pilotos entre os 5 e os 9 anos de idade. Edgar Salustiano, com o número 800, venceu a primeira manga e conseguiu assumir a liderança do campeonato por troca com Iker Gonzalez. Na segunda manga, Salustiano voltou a triunfar com autoridade e conquistou o primeiro título da sua jovem carreira, título de campeão nacional de MX50, na frente de Edgar Povo, Vicente Queiro, Iker Gonzalez e Gonçalo Costa. Na categoria MX65, 15 pilotos com idades entre os 8 e os 12 anos a alinharem na grelha de partida para esta que é a penúltima etapa do campeonato desta classe. Duarte Pinto, com o número 322, não conseguiu bater Leonardo Gaio na primeira manga, mas na segunda triunfou depois de uma luta animada com Guilherme Gomes, o número 14. Gomes viria a estar azarado e seria relegado para fora do top 5. Lá na frente, Duarte Pinto venceu com o Escobar na DN Racing Team na frente de Leonardo Gaio. Foi o segundo triunfo da temporada para Pinto. Gaio foi segundo. Francisco Fernandes subiu ao degrau mais baixo do pódio na frente de Gustavo Pichler e Isaac Santos. Guilherme Gomes terminaria na 8ª posição da classificação geral depois do azar sofrido na segunda corrida. Categoria MX85, 11 pilotos com idades entre os 11 e os 14 anos. Bons arranques para Dinis Souza com o número 69. Tomás Santos com o número 1 chegou a esta corrida invicto no campeonato de 2022. E mais uma vez, tal como tinha acontecido em jornadas anteriores, Santos, apesar de nunca conseguir arrancar na frente do pelotão, aproveitou em ambas as ocasiões a volta inicial para assumir a liderança, que não mais viria a largar, deixando Dinis Souza com o número 69 e Gonçalo Cardoso com o número 378. Gonçalo Cardoso aqui a sofrer uma queda, viria a alcançar de novo Dinis Souza e seria o Algarvio a terminar na segunda posição nas duas mangas. Lá na frente, Santos rumou ao título, garantiu a coroa logo no final da primeira manga aqui na Mussarria e terminou a temporada invicto na classe MX85. Gonçalo Cardoso seria o segundo na Mussarria, na frente de Bernardo Pinto, Guilherme Leandro e Dinis Souza. Este campeonato de 85 foi excelente para mim, porque consegui cumprir todos os meus objetivos, que era ser campeão nacional e invicto. Conseguimos fazer bons resultados no europeu e agora é preparar a próxima época de 125. Sei que vai ser um campeonato duro, mas vamos trabalhar junto da minha família e do meu treinador. Segundo título consecutivo de MX85 para Tomás Santos. Corrida da categoria MX2. À chegada aqui à Mussarria, Fábio Costa na liderança do campeonato, 4 pontos na frente de Luís Oliveira e 6 pontos na frente de Sandro Lobo. Costa não teve o melhor arranque, o all-shot foi para Luís Oliveira na frente de Sandro Lobo, André Sérgio, David Beltrán, Afonso Gomes e Fábio Costa, a arrancar apenas na 6ª posição e a deixar tudo em aberto. Oliveira, com o número 31, rapidamente tentou fugir a toda a concorrência. Foi ele o líder durante as primeiras 5 voltas, mas sempre com a pressão de Sandro Lobo. Aos dois portugueses acabaria por se juntar David Beltrán, o número 5, vencedor da categoria MX2 nas rondas de Fernão Joanes e Águeda. O espanhol queria aqui a sua 3ª vitória consecutiva. Oliveira e Lobo degladiaram-se nos minutos iniciais, mas seria Beltrán a conseguir ultrapassar ambos os lusos, deixando Oliveira a lidar com a pressão de Lobo. Mais tarde, juntar-se-ia a eles o Fábio Costa. Tivemos a luta pela liderança entre Oliveira, Beltrán e Lobo. Fábio Costa, à 10ª volta, chegou à 4ª posição e estava a aproximar-se de Luís Oliveira e de Sandro Lobo, mas infelizmente o piloto da Gás
sofreria um problema técnico e seria obrigado a abandonar. Oliveira bem resistiu à pressão de Beltrán, mas acabaria ultrapassado pelo espanhol e restou-lhe aguentar a pressão de Sandro Lobo até final. Com Costa fora da corrida e da luta pelo título, Oliveira e Lobo foram para a segunda manga. Aqui vemos as imagens do abandono final inglório do campeonato para Fábio Costa, depois de liderar grande parte da temporada de MX2 e de MX125 Júnior. Oliveira segurou atrás de si Sandro Lobo, que assim se sagrou campeão nacional de MX125 Júnior. Beltrán venceu. Oliveira e Lobo terminaram nos lugares seguintes no pódio e foram então separados para a Manga Elite por 4 pontos na luta pela coroa de MX2. Estou muito contente de conseguir ser campeão de 125. Agora tenho que na Elite dar tudo e vou tentar conseguir ser campeão de 2,5 de MX2. Manga da categoria MX1 com o Old Shot de Sandro Peixe com a KTM DLF Sport, número 373, chegou a esta corrida na frente do campeonato com 4 pontos de vantagem sobre Paulo Alberto e Luís Outeiro. Na primeira volta, a classe MX1 teve de lidar com um circuito que tinha acabado de ser regado. Foi esta categoria que abriu o programa de corridas da tarde e a primeira vítima foi Paulo Alberto, aqui com uma queda que o fez perder a segunda posição. Luís Outeiro aproveitou para ultrapassar o piloto de Leiria e aproximar-se rapidamente de Sandro Peixe. Peixe bem tentou segurar Luís Outeiro. Era a luta pela liderança também no Campeonato Nacional de MX1 e não só aqui na corrida da Mussarria. Outeiro ultrapassou Sandro Peixe à quarta volta e não mais viria a largar esta posição, fugindo ao ribatejano, num dia em que o jovem piloto de Alquidão se mostrou claramente o mais forte. Paulo Alberto recuperou tempo depois da queda sofrida na fase inicial e viria a ultrapassar Sandro Peixe, relegando assim o piloto da Glória do Ribatejo para a terceira posição, o que significou que no final desta manga da MX1 ficámos com um novo líder do Campeonato Nacional desta categoria. Luís Outeiro foi para a Manga Elite com 1 ponto de vantagem sobre Sandro Peixe, deixando tudo em aberto e colocando o maior interesse na última corrida do dia. Joel Costas e Daniel Pinto fecharam o top 5 na frente de Firmino de Salazar, que desta vez venceu a classe MX Veteranos na ausência de Hugo Santos. Categoria MX Elite, última corrida do dia, a corrida de todas as decisões. Sandro Peixe mais uma vez arrancou na frente, Paulo Alberto em segundo, Luís Oliveira em terceiro, Luís Outeiro em quarto, David Beltrán em quinto, André Sérgio em sexto. Sandro Peixe entrou nesta corrida com 1 ponto de desvantagem no Campeonato Nacional de MX1 para Luís Outeiro e sabia que se terminasse na frente do piloto de Alquidão, o título de MX1 seria seu. À semelhança do que tinha acontecido na corrida da cilindrada maior do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa, Peixe liderou as 3 voltas iniciais na frente de Paulo Alberto, mas Alberto viria a sofrer uma queda na zona de areia da pista da Carneira, permitindo assim a ultrapassagem de Luís Outeiro. Tal como aconteceu na corrida da MX1, Outeiro não demorou a alcançar Sandro Peixe e à sexta volta assumiu a liderança da corrida. E foi esta a ultrapassagem que selou também a conquista do título de campeão nacional de MX1 por parte do jovem piloto de Alquidão. Mais atrás, na luta pela quarta posição, David Beltrán com o número 5 e Luís Oliveira com o número 31.
lutaram pela vitória nesta categoria. Estas posições serviram perfeitamente Luís Oliveira, que ainda teve Sandro Lobo bem perto de si durante boa parte da corrida, mas Oliveira acabaria por se conseguir destacar. Com Outeiro isolado na liderança, Paulo Alberto acabaria por alcançar Sandro Peixe e assumir a segunda posição. David Beltrán foi sempre o quarto na frente de Luís Oliveira. Sandro Lobo, André Sérgio, Abel Carreiro, Afonso Gomes e Fábio Costa a fecharem o top 10. Luís Outeiro conseguiu renovar a coroa de MX Elite e alcançar o seu primeiro título de MX1. Aos 18 anos e 10 meses de idade, tornou-se o piloto mais novo de sempre e bateu o recorde do eterno Paulo Gonçalves, campeão nacional da MX1, campeão nacional da MX Elite, Luís Outeiro. Consegui ganhar a MX1 no meu primeiro ano. Só queria agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto. Queria agradecer a toda a gente. Sim, agora vamos preparar a Supercross. Espero que seja igual ou melhor. Luís Oliveira, com o número 31, conseguiu um feito inédito, campeão nacional absoluto de Enduro. Conquistou também a coroa da classe MX2, 31 anos depois do seu pai, António Oliveira. Após 2 anos difíceis, estamos a voltar. Estou super contente, faltava-me este título da MX2 ou da MX1, faltava-me um do Cross. Vou descansar agora, tenho os ISD pela Seleção Nacional e estou aberto a desafios. 2022 foi uma das temporadas mais concorridas e competitivas de sempre do Campeonato Nacional de Motocross. Regressamos em 2023.